se comparar à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Se você quiser ou puder, coloque-se de pé e vamos adorar o Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. Fale pro Senhor o que você precisa dele nessa manhã, como você necessita dele nessa manhã. Qual a sua intenção? Qual o desejo do seu coração? Coloque diante dele e ele vai dar aquilo que você de fato precisa, não aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos ouvir do Senhor nosso Deus. Provai e vede que o Senhor é bom, assim diz a sua palavra. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão é sua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão ele está aqui. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão. Vamos provar a tua glória e Senhor. Santo Espírito, és vem inundar, encher Este lugar é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados.
Olá, espero que você esteja bem, espero que quando essa mensagem, esse vídeo chegar a você, você esteja bem, sua família esteja bem, as pessoas que você gosta estejam bem também. Hoje eu queria compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que se encontra em Tiago 1, do verso 1 ao verso 12 nós vamos ler. Só que antes eu queria te contar um pouco a respeito do livro de Tiago. O livro de Tiago ele é considerado pelos estudiosos um livro prático. Ele diz o que a gente precisa fazer, ele é um chamado a gente agir, a fazer alguma coisa. E a Bíblia relata a existência de muitos Tiagos, não são os mesmos todas as vezes que aparece esse nome. Mas o Tiago, autor da carta, né, autor da carta à igreja, a carta escrita por Tiago, é diferente porque Tiago é um dos irmãos de Jesus. E a gente sabe, através de Marcos, através de alguns relatos dos evangelhos, a gente sabe que os irmãos de Jesus não confiavam muito nele, né? Não eram tão simpáticos ao ministério de Jesus. A gente vê isso em Marcos 3, quando a família tenta levar Jesus para casa, né, impedir ele de fazer os milagres e de falar, porque acreditava que ele estava fora de si. A gente vê em João 7 também, que os irmãos de Jesus ridicularizavam ele porque não acreditavam no ministério dele. Mas em 1 Coríntios 15, Paulo relata pra gente, mostra pra gente que Jesus apareceu de maneira particular a Tiago depois da ressurreição. E em algum momento entre a morte e a ressurreição de Jesus, a gente então imagina que Tiago veio a crer em Jesus. A gente não sabe quando, mas a gente imagina que essa tenha sido uma mudança de entendimento bem profunda e bem radical, porque não há como a gente experimentar um encontro com o Senhor e sair do mesmo jeito. Possivelmente, Tiago também se sentiu dessa forma. A mudança que a gente passa a viver quando a gente entende que Jesus é o Senhor das nossas vidas, ela se expressa de diferentes maneiras. Às vezes a gente muda o nosso modo de falar, às vezes a gente muda o nosso modo de vestir, mas a gente sempre tenta fazer coisas diferentes, porque a vida com Deus leva a gente a não se conformar mais do jeito que a gente está. Leva a gente a agir diferente. Não há como permanecer igual diante da realidade, de entender a realidade de que a gente é pecador e que a gente precisa da graça de Deus, né? Se antes a gente vivia do nosso próprio jeito, segundo as nossas próprias convicções e conclusões, agora a gente vive de uma maneira, procura viver de uma maneira que agrade a Deus, que reflita a graça de Deus também, aquilo que Jesus fez por nós. Então, a gente toma atitudes práticas, né, para corrigir os nossos erros, e o livro de Tiago ele pode ajudar a gente nessa tarefa. Ele tenta mostrar às igrejas ações que a gente precisa tomar, que as igrejas daquele tempo precisavam tomar para assumir de verdade uma responsabilidade de vida cristã. Diante disso, a gente já pode perceber uma coisa: as pessoas para quem Tiago escreve eram pessoas que já conheciam a ortodoxia, já conheciam a verdade do evangelho, elas já eram crentes. O que ele tenta fazer, o que ele tenta enfatizar é corrigir uma falha no dever diário prático da igreja, no dever diário prático daqueles crentes. Ele não aborda as verdades do evangelho como Paulo faz, por exemplo, mas ele mostra a necessidade de construir uma vida cristã honesta, sobre algo baseado em algo que eles já sabiam, né? Eles já haviam aceito Jesus como Cristo, mas agora eles precisavam se portar como discípulos desse Jesus Cristo, Senhor da vida deles. Então, capítulo 1, que é uma parte daquilo que a gente vai ler, a gente consegue enxergar aí já a partir desse capítulo uma série de conselhos que Tiago dá para diversos aspectos da vida do homem. A gente destaca o verso 12, queria destacar o verso 12 para falar de perseverança com você, porque o verso 12 está posicionado depois que Tiago constrói um argumento a respeito de como a perseverança
se relaciona ao caráter do crente num todo, no geral. Então, Tiago 1, sem mais delongas, Tiago 1, verso 1 ao 12. Tiago, estou lendo na NA. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse verso 2 é bem famoso, né? Para Tiago, quando a nossa fé é provada, a resposta do crente de caráter deve ser a perseverança. Nem sempre essa é a nossa primeira atitude, né? Quando a gente pensa, geralmente a gente se lamenta, geralmente a gente começa a dizer: Senhor, é de mim, tem misericórdia, por que eu preciso passar por isso, né? A gente fica buscando os porquês de estarmos passando pelo que estamos passando. Mas Tiago apresenta pra gente uma nova perspectiva. Ele diz que ser perseverante nos torna perfeitos e íntegros. O interessante é que a gente sempre diz: eu quero ser como Jesus, eu quero ser parecido com ele, e o único perfeito e íntegro foi Jesus mesmo, né? Será que quando a gente murmura ou quando a gente se lamenta pelas coisas que nos acontecem, será que a gente age de maneira parecida com Jesus? É uma coisa que a gente pode pensar. Outra coisa é que Tiago apresenta um contraste muito claro entre aquele que é perseverante e aquele que não é. Está lá no verso 12, a pessoa que não é, no verso 8, perdão, aquele que não é perseverante, ele é indeciso e inconstante em todos os seus caminhos. E na nossa vida, geralmente a gente não gosta de estar associada a pessoas que são indecisas e inconstantes, né? Escolhe você, eu não sei, tanto faz, escolhe logo, mas eu tô tão na dúvida, né? A gente perde logo a paciência quando essas coisas acontecem. E as pessoas inconstantes, então, quando alguém se converte, aceitou Jesus, foi lá na frente, levantou sua mão, nosso coração fica alegre, mas quando a pessoa deixa de um domingo, a gente já fica aí, não se converteu de verdade. Não foi uma conversão genuína, pessoa inconstante, não está disposta a viver a vida de uma maneira cristã, né? Então a gente logo se perturba e fica chateado quando a gente se depara com esse tipo de coisa. A gente não gosta de gente indecisa e inconstante, não gostamos. Mas diante da dificuldade da aprovação, nós nos tornamos essas pessoas indecisas e inconstantes. A gente é indeciso e inconstante quando a gente diz: agora eu vou entregar isso nas mãos de Deus. Mas a gente não entrega. A gente fala assim: agora Deus está no controle de todas as coisas, mas a gente quer controlar tudo. Ou quando a gente fala: eu vou descansar no Senhor, mas de verdade a gente não descansa. Isso nos torna pessoas indecisas e inconstantes. Mas talvez a principal delas seja quando a gente fala: eu desisto, essa situação não tem jeito, porque desistência é extremamente o contrário, né? Totalmente o contrário de perseverança. Quando a gente desiste, isso revela o nosso caráter indeciso e inconstante. A gente repudia
as pessoas inconstantes e indecisas, mas a gente acaba se tornando exatamente aquilo que a gente repudia, quem a gente repudia. E isso faz a gente pensar e pode estar confrontando você nesse momento, mas é reconfortante a gente ver isso tudo, olhar para esse tipo de situação e continuar sabendo que, apesar da nossa inconstância e da nossa indecisão, Deus não perde a paciência com a gente. Graças a Deus por isso. É muito bom saber que Ele não vê da mesma forma que a gente vê. A gente olha para a inconstância e para a indecisão dos outros. E de certa forma Deus é perseverante. Deus é perseverante porque Ele continua amando pessoas tão hipócritas como nós, né? Glória a Deus por esse amor, glória a Deus por essa constância em nos amar e nos perseguir por causa da sua bondade. Mas quando a gente pensa em perseverança, tem um homem na Bíblia que ensina muitas histórias pra gente, a respeito de muitas coisas, na verdade, a respeito de perseverança. Ele passou por diversas situações super difíceis, mas ele manteve sua integridade, ele foi uma inspiração e é um exemplo para nós. E sua história vem sendo contada por muito tempo já, ao longo das gerações, servindo de exemplo para a gente enquanto igreja. Com Jó, essa pessoa, a gente aprende a ser perseverante apesar das provações. Ele se viu sem família, ele se viu sem amigos. No momento que ele mais precisou, foram essas as pessoas que disseram coisas que o feriram ainda mais. Então, vamos ver o que a gente pode aprender com a história de Jó, um pouquinho. Jó 1, do verso 1 ao verso 22. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, um por sua vez, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que esse Jó teme a Deus? Não é verdade que tu puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão sobre ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para lhe trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e lhe disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para lhe dar a notícia. Também este falava quando outro veio e disse: seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho.
De repente, desde que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Para Tiago, um crente verdadeiro, ele é perseverante. Uma coisa é intrínseca à outra, não tem como fugir disso, né? Um crente, ele não duvida porque ele sabe que Deus já resolveu todas as coisas e por isso ele continua seguindo. O mundo pode estar desabando, mas ele continua seguindo em frente. E o livro de Jó nos mostra como, apesar das incertezas, a gente pode lidar com a vontade de Deus, apesar das aflições, diante das aflições. Algo interessante que a gente pode fazer é tornar a história de Jó a nossa história. Jó se humilha, ele chora, ele fica desesperado e tudo bem. Não tem problema em se desesperar, não tem problema em chorar e em ficar triste. Deus também nos criou para chorar. Mas a grande questão é que depois que ele se lamenta, Jó, ele não exercita sua justiça própria, se perguntando por que para sempre. Deus não senta para nos dar respostas. Para as nossas aflições, ele responde. Já está consumado, já passou, né? Já foi pago. A gente é muito mais amado por Deus do que a gente parece sonhar. E por isso a gente não precisa se enganar, não pode se enganar. Que o choro e o lamento fazem parte do processo de ser perseverante. Jó ficou em silêncio por 7 dias. Se a gente for acompanhar a história, a gente vê que Jó ficou em silêncio por 7 dias, vivendo o seu luto, vivendo sua dor, vivendo sua tristeza, mas depois ele descobriu que todo o sofrimento é temporário e nenhuma das nossas lágrimas é ignorada por Deus. Então, nesse ponto 1, eu queria te lembrar que pessoas perseverantes respondem à aflição com a adoração, assim como Jó fez. Ele se curvou com o rosto em terra e adorou, a Bíblia nos diz isso. Jó adorou. Depois de todas as notícias ruins que vieram, todas as mensagens horrorosas que ele recebeu de uma vez só, o texto nos diz que Jó adorou ao Senhor. Então, Jó, como crente perseverante, é um exemplo de que pessoas perseverantes respondem à aflição com adoração. Segundo ponto pessoas perseverantes sabem que há propósito no sofrimento. No capítulo 3, a gente vê como Jó expressa sua dor ao se lamentar, né? Mas ele não faz isso acusando Deus, como a gente viu aqui no capítulo 1, no final, que fala lá que em nada que aconteceu, Jó atribuiu culpa a Deus. Ele não acusa Deus, mas ele expressa sua dor lamentando pelos instrumentos usados por Deus nessa experiência, né? Nem todo sofrimento ele é punitivo ou ele é corretivo, mas ele com certeza é instrutivo. Todo sofrimento é instrutivo. Fé e tempo são duas coisas que caminham juntas. E a gente não tem nossa fé fortalecida quando a gente pula etapa. Deus não está preocupado naquilo que você faz, mas Deus está preocupado naquilo que você é. Então, o sofrimento ajuda a gente a desenvolver quem nós somos, a ter relacionamento com Deus em que Ele se revele quem Ele é de verdade e como nós, enquanto seus servos, enquanto seus filhos que confiam nele, respondem a essa instrução que Deus está dando para a gente nesse momento. Esse é um dos princípios em ser perseverante. Deus não muda a nossa circunstância enquanto nós não mudarmos. Todo sofrimento é instrutivo e Ele quer ensinar algo para a gente no sofrimento. Na nossa tentativa de tentar entender os meios de Deus, a gente cai no erro de formular algumas hipóteses que não são corretas, né? Uma delas é querer ver o sofrimento pelo princípio da retribuição. Quem faz o certo tem o bom, quem não faz o certo tem o mal. Se algo de ruim acontece, é porque a gente mereceu.
É isso que o Elifaz, que é amigo de Jó, ele diz isso para ele, né? Ele começa a ver o sofrimento do amigo, ruim demais, né? Diga-se de passagem, um baita sofrimento. Jó perdeu tudo que ele tinha, né? E ele faz ver isso e fica tirando as conclusões dele. Jó, você tá com culpa no cartório. O que você fez que tá impedindo isso, né? Mas Deus não fica fazendo continhas para ver, para medir a nossa felicidade. Ó, tava tudo bem aqui, mas a Letícia pisou na bola, então vou fazer com que ela sofra um pouquinho aqui para aprender. Não é dessa forma que Deus faz com a gente. A história de Jó mostra pra gente, lembra pra gente que pessoas justas sofrem e ímpios podem levar uma vida tranquila. Essa é a vida, né? Como diz o pastor Ulisses, a vida é assim. E Isaías 53 revela pra gente, por exemplo, que Jesus seria o servo sofredor. Jesus, o servo sofredor, homem de dores. É dessa forma que a palavra dá esse título para Jesus, né? E esse título de Cristo não parece ser muito agradável aos nossos olhos. Homem de dores, sofredor. Quem aqui quer ser desprezado e rejeitado? Ninguém. Inclusive no auge de seu sofrimento, que é o que o texto diz que aconteceria, né? Mas você pode ficar tranquilo na certeza de que Jesus ficou desamparado nesse momento para que a gente nunca precisasse ficar desamparado. Nunca mais. Assumir uma postura de perseverança na provação é afirmar que no sofrimento que a gente passa, a gente não está sozinho. Jó sabia que ele não estava sozinho. Jó percebeu que diante daquela dificuldade, diante da aflição que ele passou, ele entendeu no final de tudo que havia propósito naquele sofrimento que ele estava passando. E a propósito, porventura você está passando por um momento difícil, não se preocupa, né? Não fica preocupado se isso é um castigo de Deus para você, mas se preocupa naquilo que Deus quer te ensinar com esse tempo que você está vivendo. Novamente, pessoas perseverantes sabem que há propósito no sofrimento. E por último, terceiro e último ponto, pessoas perseverantes são recompensadas. E eu queria ler com você Jó 42:5, para a gente terminar, já me aproximando do final. Esse é um texto muito famoso. Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso aqui Jó relata no final do livro, né? No final do seu livro, a gente sabe que Jó já conhece algo sobre Deus, mas ao final de tudo isso que ele passa, ele desenvolve um conhecimento sobre o Senhor muito maior do que ele tinha. Né? Na provação, a gente tende a se aproximar mais de Deus. Na dificuldade, a gente tende a se aproximar mais de Deus. A gente conhece mais do Senhor e conhece mais um pouco sobre a forma como Ele trabalha. E aí a gente descobre que Deus tem propósitos apesar do sofrimento. Quando a gente volta lá para Tiago, que foi o primeiro texto que a gente leu, a gente vê que a igreja, para quem Tiago escreve, está sendo provada de alguma maneira, né? Nenhuma escrita é por acaso. Se Tiago fala para eles serem perseverantes na tribulação, é porque ele não devia estar todas mil maravilhas, né? A igreja provavelmente estava passando por provações. Ele diz assim: considerem motivo de grande alegria vocês passarem por provação. A gente só aprende algo de fato quando a gente pratica, né? Os meus alunos lá na escola reclamam quando eu passo exercício. Mas eu não quero. Eles falam, a gente já entendeu, mas a gente só aprende mesmo quando a gente pratica, quando a gente exercita. E você lembra que eu apresentei Tiago como um livro prático? Jó sofreu. Ele passou pela parte prática do sofrimento. Mas no fim ele reconheceu que todas aquelas provações que ele passou o levaram a algum lugar diferente do que ele estava antes. Ele disse, eu disse coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, eu não podia entender, no verso 3. E no verso 5 ele diz, antes eu te conhecia por ouvir falar, por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Viver é sofrer. Não tem
para onde a gente fugir. A gente não consegue buscar explicações para isso. A vida é muito mais complicada do que a gente pensa. Mas o pior é que quando mais a gente precisa das promessas de Deus, a gente se esquece delas com mais facilidade. O texto de Tiago nos diz que quem for perseverante vai receber a coroa da vida. E isso é algo que é afirmado nas Escrituras, é promessa de Deus para nós. Essa coroa não será recebida nessa vida, porque viver é sofrer. Viver aqui é sofrer. Mas existe um grande lugar, um grande dia e um grande Deus que está pronto para receber a gente. É a coroa da vida. O que significa essa coroa da vida que Tiago está dizendo? Ela é vitória sobre o sofrimento, é vitória sobre a morte, e é sobre isso que se trata a vida cristã. Perseverar, porque aqui não é o lugar do nosso descanso. Se você estava procurando uma palavra de consolo, você está frustrado com isso que eu acabei de te falar, né? Que viver é sofrer, se apega nessa promessa de Deus, então, que não é visível para você agora, mas é promessa, e é promessa de Deus, e promessas de Deus se cumprem porque Ele não é homem para mentir. A Letícia pode fazer promessas e você pode sair frustrado, porque a Letícia pode não cumprir essa promessa, mas Deus não deixa de cumprir essas promessas. E lá na Bíblia diz que quem perseverar receberá a coroa da vida, não nessa vida, não aqui, porque aqui viver é sofrer, mas haverá o dia que nós receberemos essa coroa e vai estar tudo bem, estaremos todos felizes, porque estaremos desfrutando da alegria de ser perseverante na provação, da alegria de ser simplesmente perseverante nessa vida. Que Deus te abençoe e que você siga firme no propósito que Deus tem para você. Siga firme se você está passando por algum momento de sofrimento nesse momento, mas não desista, persevere, porque há recompensa para aquele que persevera. Que Deus te abençoe. Seremos vivificados em Cristo? Amém? Seremos vivificados para a glória de Cristo Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Esse Cristo é digno de louvor. Esse Cristo é exaltado. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande. Vamos cantar! Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
Cantamos, cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos. Você lembra do dia que você entregou a tua vida a Jesus? Naquele dia foi uma vitória do Cordeiro. Naquele dia o Cordeiro venceu a morte que reinava sobre a tua vida. E você recebeu a vida de Cristo Jesus. Você recebeu a vida de Cristo Jesus. E por isso nós cantamos a Ele, porque Ele é vitorioso em nós. Ele venceu. Ele venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia.